Olá, tudo bem? Bom, hoje nós começamos as nossas aulas, nossas gravações, e eu gostaria de explicar alguns detalhes antes da gente ir para a matéria propriamente dita. Nós sempre vamos deixar aqui o link para exercícios no aplicativo Memrise, que ele funciona de uma maneira bem parecida com o Duolingo. A diferença é que lá nós criamos o nosso curso, então você pode praticar basicamente todas essas matérias que a gente vai jogar aqui no nosso canal. Você pode ir lá neste aplicativo e exercitar, ou seja, você aprende alguma coisa aqui com vídeo e lá no aplicativo você memoriza alguns dos conteúdos. A gente está liberando tudo de maneira gratuita para todo mundo e o nosso material também vai ficar aqui no link. Então, caso você queira acompanhar, você pode estudar, você pode pegar um vídeo específico e entender a matéria do vídeo, mas você também pode pegar a nossa apostila completa e ir seguindo os vídeos, seguindo a apostila e seguindo os exercícios, caso você queira. E hoje nós vamos começar, né, é o zero do zero aí, né, as aulas particulares e as aulas que nós temos com os alunos online, elas começam com algumas matérias antes que também estão lá no aplicativo, caso você queira. Mas, como estamos falando, óbvio, de aulas em vídeo, de conteúdo em vídeo, tem algumas interações que simplesmente não podem ser feitas, né? Então, são diálogos e coisas assim que são necessários, que são interessantes, mas aí é um conteúdo que apenas os nossos alunos mesmo que tem, né? Tem, infelizmente, alguns critérios a gente não consegue sobrepor. Mas eu vou dar aqui o meu melhor para explicar, mesmo sem uma interação ao vivo, para explicar aí vários conceitos, e o objetivo é que eu possa transmitir aí o máximo que eu puder de conhecimento, sempre de inglês, espanhol, francês e alemão. Quem sabe de alguns outros idiomas também que eu sei, mas não tenho ainda material tão preparado assim. Hoje, então, vamos, né, sem mais delongas, vamos aí ao assunto de hoje. Então, o nosso curso ele é bastante focado aqui nos verbos, né? Então, a gente começa a entender o que são verbos, né? E a primeira pergunta é justamente isso, né? A gente entra com essa pergunta. Para entendermos melhor como o verbo funciona, precisamos primeiro defini-lo. Então, para você, o que é um verbo? É uma pergunta que nós fazemos aos nossos alunos, né? E o que é um verbo, né, pessoal? Isso daí acho que é uma coisa bem básica, todo mundo acredito que saiba. O verbo é simplesmente uma palavra que demonstra uma ação. Essa é a maneira mais básica e a maneira mais fácil da gente compreender, né? É simplesmente falar, andar, fazer, né? E assim por diante. Ok? Então, isso daqui é um assunto que eu acho que bastante gente já conhece. Então, vamos aos conceitos que muitas pessoas erram em inglês. Então, eu vou dar aqui a explicação do que é o infinitivo, do que é o imperativo e do que é indicativo. E, infelizmente, é um assunto que muitas pessoas ensinam errado por aí, tá? Então, primeiro, o infinitivo, quando eu pergunto ao aluno o que é o infinitivo, sempre lembra o que? A palavra infinito, né? Então, pô, infinitivo lembra a palavra infinito. E por que isso tem a ver, né? Quando a gente fala de verbo, né? No infinitivo é um verbo sem tempo, ele não tem começo, não tem meio, não tem fim. É simplesmente a forma nominal do verbo, tá certo? Então é como eu chamo o verbo. Apesar de que ele tem uma função muito maior que essa também, mas aí é um assunto para outras aulas, um pouco mais assunto um pouquinho mais complexo. Agora, como é que eu faço um infinitivo em inglês? Bom, geralmente nós colocamos o to para indicar que o verbo está no infinitivo. Então, enquanto em português nós falamos vir, voltar, falar, calcular, em inglês colocamos o to antes.
Então temos to come back, to speak, to calculate e assim por diante. Agora, uma coisa muito importante para se entender o infinitivo é o seguinte: muitos professores, muitas pessoas falam assim, olha, você tem que colocar o to quando tem dois verbos, e aí você coloca o to no meio desses dois verbos. Não, gente, muito cuidado com essas explicações, porque muitas vezes o professor ou a escola, etc., quer simplificar um conceito, mas o que acontece é que essa simplificação muitas vezes acaba, acaba levando o aluno a outros erros. Tá? Então, é muito comum que eu não tenha dois verbos e eu precise mesmo assim colocar o to. Ou o oposto, é possível que eu tenha dois verbos e eu não coloque o to. Então, na verdade, o verdadeiro intuito, né, da gente colocar esse to é para indicar aquilo que chamamos de infinitivo, a forma nominal do verbo. Vamos imaginar alguns exemplos. Aqui na apostila nós já temos, né, o to come back, to speak, to calculate e assim por diante. Porém, vamos pegar aqui algumas frases muito rápidas para entender isso num contexto. Então vamos lá, vou aqui mudar. Tá. Bom, temos, por exemplo, uma atividade que nós fazemos com os alunos que tem a seguinte frase: que surpresa. Opa, deixa eu aumentar isso aqui. Que surpresa vê-lo aqui. E aí, esta é a frase. Como é que nós fazemos essa frase, gente, em inglês? Eu coloco, é uma expressão. What a surprise to see you here. Vamos lá, vou explicar aqui melhor, né? What a é o que, nesse caso, depois a gente pode ver isso com mais calma. What a surprise, que surpresa. Vê-lo aqui. Esse vê-lo, né, está falando de você, ele é sinônimo de ver você aqui. Que surpresa vê-lo aqui, ou seja, que surpresa ver você aqui. Veja, eu não tenho dois verbos, mas eu uso o to em inglês. E aqui muitas pessoas erram, porque, poxa, eu não tenho o primeiro verbo, está aqui no meio da frase, e a pessoa pensa que não precisa usar o to, quando na verdade sim, eu preciso usar o to. E por que eu preciso usar o to? Porque na verdade este ver, tanto em português quanto em inglês, está no infinitivo. Ele está aqui no infinitivo, sem conjugação, sem uma porção de coisas, ok? Então, nesse caso, eu coloco o to, mesmo que eu não tenha um verbo antes, mesmo, enfim. Outra frase que podemos ver é, por exemplo, eu escolho falar inglês. Então eu vou dizer I choose to speak English. Esse é o caso mais comum, né? Eu escolho falar inglês. Aí sim, temos dois verbos, mas veja, insisto, não é porque eu tenho dois verbos que eu coloco o to aqui. É porque nós estamos falando do infinitivo. Então, eu escolho falar inglês. I choose to speak English. Bom, vamos então aqui voltar. Depois que a gente entende o que é o infinitivo, essa ideia, né, de o verbo sem conjugação, sem indicar o sujeito, simplesmente em sua forma nominal, nós podemos entender o imperativo, que é uma forma verbal é um modo verbal, perdão. É um modo verbal. É claro, pelo nome a gente já sabe. Imperativo, o que é o imperativo?
Imperativo é quando eu dou uma ordem ou quando eu peço alguma coisa. Em português nós temos venha, volte, fale, calcule e assim por diante. Em inglês, veja só, eu uso o verbo sem nada. É por isso que no infinitivo a gente precisa colocar esse bendito do to. Porque em inglês, quando falamos do imperativo, precisamos só colocar o verbo. Ou seja, eu falo come, come back, speak, calculate. É assim que a gente faz. No nosso aplicativo, não é o nosso aplicativo, mas no nosso curso, você tem lá, um dos primeiros, creio que seja o nível 3, você tem alguns exercícios com alguns verbos, justamente colocando tudo isso, né? Então, é muito importante. Como é que eu falo fechar? Eu falo to close. Como eu falo feche? Eu falo close. Então, são duas coisas bem diferentes. E a gente vai entender um pouquinho mais da conjugação e o porquê que a gente precisa desse to e o porquê que a gente precisa de mais uma porção de coisas no inglês, tá? Então, vamos lá. De novo, um imperativo é o modo verbal. O que é um modo verbal? É como se fosse a dimensão do verbo. É o que eu estou fazendo com o verbo. Então, o que eu estou fazendo? Estou me expressando através de uma ordem, então é um imperativo. Eu estou fazendo uma afirmação, entre aspas, então é um indicativo. São maneiras com as quais eu expresso o verbo. Qual é a realidade, qual é a dimensão desse verbo? É o modo. Ok? Então, imperativo, de novo, é quando eu dou uma ordem, quando eu faço um pedido e assim por diante. Agora, uma coisa muito importante, quando a gente fala de verbos, quando a gente fala, por exemplo, tanto do infinitivo, tanto do infinitivo quanto quando a gente fala do imperativo, indicativo e assim por diante. Nós estamos falando apenas do verbo. Para eu fazer um imperativo, para eu colocar o verbo no imperativo, eu não preciso necessariamente de um contexto. Então aqui, isso precisa ficar bem claro, a gente está falando só de verbo, não está falando do restante da frase. É claro que nada impede que eu faça uma frase completa. Pare de falar, sem problemas. Mas para eu ter o imperativo, basta eu dizer pare. Isso daí já é o imperativo. Não preciso de nada mais. E aí nós vamos chegando ao nosso terceiro item, que é o indicativo, que é quando eu faço uma afirmação, eu faço um statement, né? Na verdade pode até ser uma frase negativa, mas é quando eu simplesmente digo, eu falo aqui nos exemplos da apostila, eu venho, você volta, João fala, nós calculamos. Então nós precisamos, de modo geral, tá, gente, de duas coisas. Preciso indicar o sujeito, preciso indicar o tempo. Não é nem que eu precise, é que automaticamente eu indico essas duas coisas. De novo, não preciso construir uma frase inteira para isso. Eu só de falar assim, eu falo, pronto. Você já está dizendo que quem fala sou eu, ou seja, quem é o sujeito? O sujeito é eu e o tempo ali é o presente. Então eu falo, eu falei, eu falarei. Tanto o presente, quanto o passado, quanto o futuro estão dentro do modo indicativo, por enquanto. Tá bom? Então, quando a gente fala de presente, passado e futuro, pelo menos esse simples, a gente está falando de três coisas que estão dentro do indicativo. É claro que isso vai ficando, isso a gente pode ir estendendo a outros paradigmas depois, mas isso de maneira geral é presente, passado e futuro estão dentro do indicativo. Para entender melhor o indicativo em inglês, nós também precisamos entender, é claro, os pronomes. Então, os pronomes, veja só, quando eu falo de pronome, não necessariamente, aliás, quando a gente fala de sujeito, sujeito não necessariamente é um pronome. O que é um sujeito? Um sujeito é simplesmente quem está fazendo a ação. Então, ele
pode ser um pronome, mas pode ser, por exemplo, o nome de alguém. Então eu falo João, fala inglês. Quem é o sujeito? João. Ok? Mas, para facilitar a nossa vida, nós partimos dos pronomes. Ok? Então nós temos aqui a lista, né, dos pronomes pessoais do caso sujeito em inglês. Então nós temos I, you, he, she, it, we, you, they. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre eles e destrinchar um pouquinho mais sobre eles. De maneira geral, o nosso propósito aqui neste vídeo é falar mais da conjugação. Mas depois você pode assistir o próximo vídeo, que aí eu vou falar com mais cuidado sobre cada um desses pronomes, sobre o que eles significam, as diferenças para o português e assim por diante, ok? Mas por enquanto a gente só vai pegá-los para entender um pouco aí como é que funciona a conjugação em inglês. Para a gente ter uma noção, temos aqui o verbo to come, né, que é o verbo vir, né? Se eu pergunto, às vezes eu pergunto para os alunos como é a conjugação em português, o pessoal fala, meu Deus, né? Porque eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos, né? O presente do verbo vir em português, na primeira pessoa do plural, é nós vimos. Muitas pessoas não sabem a própria conjugação no português. Isso mostra que, de certa maneira, a conjugação em português é muito mais complexa. Então, em inglês, veja só, estamos falando apenas do presente na aula de hoje, eu simplesmente coloco o sujeito, aqui nós estamos usando os pronomes como sujeito, ou seja, o I, you, he, she, it e assim por diante, e o verbo conjugado. A conjugação no presente em inglês é muito simples. Então eu falo I come, you come, he comes, she comes, it comes, we come, you come, they come. Ou seja, tudo igual. Conjugação aqui tudo igual, muda apenas um pequeno detalhe na terceira pessoa, que é o S. Então, quando eu falo de he, quando eu falo de she e quando eu falo de it, eu falo com S. Eu conjugo o verbo com S. Ok? Então, a ideia desta aula aqui é trazer, primeiro, a diferença entre infinitivo, imperativo e indicativo. Então, nós já, só para recapitular, o infinitivo é o verbo sem a conjugação, sem indicar sujeito necessariamente, enfim, ele é a forma nominal do verbo, ok? O imperativo é quando eu dou uma ordem e aí eu não preciso, por exemplo, colocar, eu não preciso me preocupar com o sujeito, etc, etc, etc. Eu coloco o verbo direto. No infinitivo, que foi o primeiro, a gente coloca o to. Temos exceções para isso? Sempre. Tudo na vida, tudo em idioma tem exceção. Mas, de maneira geral, nós colocamos o to. Então, to calculate, to close, to open, to e assim por diante. E, por fim, estamos falando também do indicativo, principalmente do presente, né? Mas o presente ele está dentro, o presente simples está dentro daquilo que a gente chama de modo indicativo. Então, a conjugação em inglês é com o verbo to come, que a gente pegou de exemplo. I come, you come, he comes. Ou seja, preciso apenas colocar o S na terceira pessoa. Bom, agora nós vamos, na próxima aula, nós vamos entender um pouquinho mais as diferenças dos pronomes, mas ainda fazendo referência a esses conceitos de infinitivo, de imperativo, de indicativo e muito mais. Lembrando sempre que o link para esse material está aqui na descrição do vídeo, então você pode, recomendo que você faça o download da apostila de maneira totalmente gratuita e também
faça os exercícios no aplicativo. Ou seja, você que está nos acompanhando aqui vai conseguir evoluir bastante com as explicações, juntando isso aos exercícios. Ou seja, os exercícios lá no aplicativo vão te dar a possibilidade de memorizar vários verbos, por exemplo, que são os mesmos verbos que a gente vai tratar durante as próximas aulas. De novo, por vídeo a interação é um pouco diferente, então não dá para eu ensinar os verbos da mesma maneira que eu ensino em uma aula, mas se você estiver disposto, você pode estudar bastante através do nosso aplicativo e evoluir consideravelmente, porque é isso que a gente espera. Bom, essa é uma experiência um pouco nova para mim, eu ainda tenho que aprender e me acostumar com muitas coisas aqui para fazer vídeos e fazer um conteúdo bacana aí para vocês. Então, claro, se você realmente for um aluno que está preocupado em aprender, né? Porque tem gente que vai falar um monte de besteira sem motivo, sem estar engajado. Então, se você é um aluno que está querendo aprender, que tem a curiosidade, mande aqui o seu comentário, mande a sua opinião, fale um pouquinho aí do que talvez não tenha ficado claro na explicação, para a gente poder ir melhorando a explicação, porque a interação é um pouco diferente. E aí eu vou aprendendo também a mexer nessas ferramentas todas, ok? Então é isso aí. Assista também a próxima aula, que é sobre esses pronomes, e aí a gente vai seguindo o fio da meada. Muito obrigado.